E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal Dr. Photoshop. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ferramenta de texto, como que ela funciona, quais são as suas propriedades, como que a gente faz a aplicação, redimensionamentos, etc. Tudo bem? Então vamos lá. Abrindo o Photoshop, vamos criar aqui um novo documento. Vou manter em tamanho aqui personalizado, que é o A4, né? Que é esse daqui, na verdade, tanto faz. E aqui vou deixar no formato de paisagem. O fundo, para que fique mais contrastante, que fique melhor, eu já vou deixar aqui na cor preta, certo? Vamos dar um OK e vamos criar. Legal. Bom, então o primeiro passo aqui, vamos desbloquear a camada. Para pegar a ferramenta texto, nós podemos simplesmente pressionar a letra T do teclado. Ao pressionar, veja que ela já pegou aqui a ferramenta texto. Lembrando que se eu clicar e segurar, eu tenho aqui o texto horizontal, o vertical, a máscara de texto vertical e horizontal. Tá? Esse aqui é assunto para outras videoaulas. Aqui, na verdade, o texto vertical, como já diz o nome, ele vai escrever de forma vertical, em pé, e aqui o horizontal, que é o mais comum, o mais usado. Então eu vou me ater hoje nesta questão aqui. Ao clicar nesta ferramenta, antes de você digitar ou depois, tá? Não importa você já mexer nas propriedades. Isso pode ser a hora que você quiser. Mas lá em cima veja que eu tenho já aqui o tipo de fonte, eu tenho o estilo daquela fonte que está aqui ao lado, tenho aqui o tamanho, tenho aqui se ela é nítida, né? Que aí são os estilos dela também. Aqui são os alinhamentos horizontais de parágrafo, aqui a cor do texto, aqui efeitos de texto e aqui as propriedades do texto. Primeiramente, eu vou trocar a cor, porque aqui está preto, então vamos clicar aqui, vou jogar aqui para o branco e vou dar um OK. O tamanho já está aqui, ó, se a gente clicar nessa setinha, pode ver que o máximo é 72, né? Aqui eu já tinha puxado, então vamos deixar aqui em 72. E basta dar um clique, tá? Porque assim, tem muita gente que arrasta. Quando a gente arrasta, nós desenhamos uma caixa de texto, que não é o caso aqui. Nós vamos simplesmente dar um clique para começar a digitação, tá? Deixa eu só inverter aqui, que sem querer eu mudei. Bom, vamos dar um clique. Antes aqui vou desbloquear a camada e vou dar um clique. Pronto. Já apareceu esse texto aqui, Lorem Ipsum, que é um texto de exemplo, tá? Mas é claro que você pode mudar. Então vou colocar aqui Dr. Control, é o meu nome. Uma vez que você acaba de digitar, se eu quiser fazer alguma alteração, é necessário que ainda com a ferramenta texto eu selecione esse texto, né? Ou simplesmente eu posso voltar para a ferramenta aqui de seleção, que é a primeira ferramenta, e aí somente para que eu consiga movimentar, né? Então a ferramenta seleção, aqui é a ferramenta mover, ela apenas movimenta o seu texto. Veja que quando eu passo o mouse aqui aparecem estas linhas, né? Isso aqui é chamado de linhas guias. Por exemplo, aqui ela está me mostrando que está exatamente no centro da minha tela. Então isso aqui é muito legal para você fazer alinhamentos relacionados a outros objetos. Uma outra coisa é que toda vez que você digitar um texto, automaticamente o Photoshop já vai criar aqui uma camada do texto. Então aqui eu tenho o fundo e aqui a camada deste texto. Bom, como que eu faço então aqui para começar a fazer alterações nesse texto? Lógico que eu preciso voltar para a ferramenta texto aqui, ó. Ao clicar, eu não preciso selecioná-lo né? Não preciso selecionar. Basta eu vir aqui em cima e trocar, por exemplo, a fonte, ó. Então eu vou clicar aqui, aí você vai passar o mouse, claro, eu tenho muita fonte instalada aqui no meu computador, por isso que às vezes dá esse delay aqui, esse atraso, né? Normal. Mas vamos ver aqui, eu vou pegar essa fonte aqui, ó. Pronto. Eu cliquei nela, ela já alterou. Aqui ela tem, então, os estilos, ó, no meu caso aqui é negrito ou negrito e itálico, ó. Aí você pode alterar. O tamanho, você fala, ué, mas o tamanho só vai até 72, e se eu quiser maior? Já vou mostrar. Aqui são os tipos, né, que a gente pode colocar em cima dessa fonte, ou então pode ser sólida. Algumas coisas, pessoal, não vai ter tanta mudança, vai depender muito da fonte. Tá? Existem fontes de escrita e fontes mais artísticas. As artísticas geralmente tem muita coisa que não funciona, porque foram desenhadas e tem somente algumas pequenas propriedades. Tá?
Então, algumas opções aqui em cima nem sempre vão ser alteradas naquela fonte, até mesmo alguns caracteres. Aqui eu não vou mexer agora, porque isso aqui é somente alinhamento, tá, de parágrafo, não é o caso. A cor aqui em cima, como eu disse, eu posso então mudar a cor, ó. Vamos deixar aqui agora um vermelho, vou dar OK. Antes de continuar a mexer ali em cima, eu vou voltar aqui para a seleção. Por que eu voltei? Porque eu quero aumentar o tamanho de maneira manual, né? Eu não quero ficar digitando o número ali. Para isso, nós temos que usar uma caixinha de redimensionamento. Para redimensionar não só o texto ou qualquer imagem inserida aqui no Photoshop, nós pressionamos Ctrl T, certo? Ó, Ctrl T, ele vai mostrar esta caixa e aí sim eu posso, como eu colocar o mouse aqui no canto, ó, eu poderia rotacionar esse texto, ó, certo? Rotacionar. Se eu rotacionar com a tecla Shift, ó, ele vai de maneira mais precisa, dando alguns tranquinhos aqui, ó. Ok? Posso aqui, claro, aumentar preferencialmente sempre pela diagonal, ó, para não perder a proporção do texto. Ó. Esta caixa delimitadora ela tem outras propriedades ainda, mas eu não vou falar nesta videoaula. Por enquanto vamos usá-la somente para redimensionar. Toda vez que você pressionar Ctrl T e redimensionar, você deve no final pressionar Enter ou clicar aqui neste tiquinho aqui que está aqui, tá bom? Eu costumo pressionar o Enter, ó, que é para frisar a informação. Tudo bem? Bom, vamos ver outras propriedades. Então vou voltar aqui para a letra T e vamos usar, por exemplo, este efeito aqui que é bem legal, ó. São os efeitos de texto, ó. Clicando nele, vai abrir essa janela e aqui eu tenho estilo nenhum. Você vai clicar aqui e escolher qualquer um desses para você ver como funciona. Então eu vou clicar no primeiro, que é o arco, que ele já vai fazer, né, esse arco aqui neste sentido na sua curvatura. Mas é claro que você pode, ó, intensificar mais ainda, ou você pode diminuir o arco, ó, ao contrário, certo? Ó. E aí você que vai colocar onde você deseja. Aqui também você pode mexer na distorção, ó, horizontal e na vertical. Ó. Então isso aqui vai muito de gosto aí, ó. Ok? Se você não gostar desse, você pode vir aqui, escolher algum outro, né? Um que eu acho bastante legal, o sinalizador, ó. Ele vai ficar dessa forma. E aí você vai fazendo alguns ajustes aqui dentro, ó. Tá? Então uma maneira bem legal de você dar uma quebrada no seu texto aí. Bom, ficou legal, é aquilo que você quer, você dá um OK e fim de papo. Eu vou clicar em cancelar para voltar como estava antes, para que eu possa mostrar agora para vocês as propriedades do texto, clicando neste botãozinho. Veja que ele já vai mostrar aqui, algumas coisas já estão aqui em cima, né? Como, ó, por exemplo, a fonte, o estilo, né, a cor, algumas coisas estão dispostas aqui em cima. Uma maneira bem rápida e fácil, em vez de eu ficar lendo cada coisa e significado, por exemplo, esse primeiro aqui, ó. Se você clicar aqui, segurar e arrastar, ó, para a direita ou para a esquerda, ó, tá vendo? Ele vai aumentar ou diminuir o tamanho. Você não precisa nem digitar lá dentro, basta você posicionar o mouse aqui, segurar e arrastar para a direita ou para a esquerda. A mesma coisa para os demais, né? Vamos pegar esse terceiro aqui, ó. Ó, ele está aumentando ali a altura, ó, das letras, ó, e aqui ele vai deixar menorzinha, certo? Aqui também, ó, aqui é uma questão de posicionamento do texto na sua tela. Do outro lado aqui, ó, vamos arrastar para ver o que acontece, ó. Nesse caso aqui é linha de base, né? Não vai acontecer muita coisa, os entrelinhas, porque eu tenho tudo numa linha só. Isso aqui vai depender. Se eu tivesse um outro texto aqui embaixo, aí ele vai distanciar uma frase de outra. Esta outra aqui são a separação dos caracteres, né? Você deixar ela mais pertinho, ó, ou mais longe, ó. Tem fonte que por padrão ela já vem muito espaçada, né? E aí você pode colocar esta opçãozinha aqui para condensar mais ela. Tudo bem? Aqui embaixo também, ó, vou só clicando para vocês verem o que acontece, ó. Aqui ela vai dar um tombo, aqui ela vai colocar as letras minúsculas na mesma altura das maiúsculas e assim por diante, ó. Basta você ir clicando para você ir vendo o que acontece, ó. Essa aqui colocou um sublinhado e essa aqui vai colocar um taxado, certo? Então todas as propriedades do texto estarão então aqui neste botãozinho. Esse 3D também é uma outra aula que eu vou passar, tá? É efeito de texto 3D. Esse aqui tem muita coisa para falar que não vai ser agora o momento, tudo bem?
Mas vocês viram que é bastante simples trabalhar com a ferramenta de texto, certo? Agora, outras propriedades aqui do texto, né? Por exemplo, vamos supor que eu quisesse criar uma perspectiva aqui nesse texto. Se eu pressionar Ctrl T, como eu disse, o Ctrl T ele é somente para redimensionar, legal. Mas como é que eu faço para ver as outras propriedades? Basta eu clicar aqui dentro com o botão direito do mouse. E aqui você pode fazer mais algumas coisas com esse texto, né? Como redimensionar, que é o que já está, girar e inclinar. Mas eu não tenho a opção de distorcer e nem de perspectiva. Por quê? Porque isso aqui se trata de uma fonte ainda, não é propriamente um desenho. E a perspectiva ela é dada em desenhos e não em fontes. Então é bastante simples de resolver este problema. Eu vou pressionar aqui o Enter. Nós vamos clicar aqui sobre a camada, aqui nesta área acinzentada, com o botão direito do mouse. E nós vamos clicar em rasterizar texto. Quando nós clicamos aqui, o texto deixará de ser uma fonte para ser um desenho, certo? Vou clicar aqui. Note que aqui já saiu aquela letra T. Agora ele é um desenho. Isso significa que eu não consigo mais pegar a ferramenta aqui de texto, né, clicar aqui dentro, porque ele não vai mais editar. Olha lá o que ele fez, ele criou uma outra camada, certo? Então vou voltar aqui e vou dar um Ctrl Z. Agora, por que eu fiz isso? Transformei isso aqui para desenho. Justamente agora para poder pressionar novamente o Ctrl T, botão direito aqui dentro, e veja que agora eu tenho distorcer e perspectiva. Tá vendo que legal? Então vamos clicar em perspectiva, e aí, claro, qualquer ponta que você arrastar, ela já vai dar este efeito aqui, certo? Você pode, claro, puxar de várias formas, para dar essa impressão, né? Olha aqui, vamos diminuir um pouquinho aqui. Pronto, quando você achar que tá legal, você pode aqui ainda, né, fazer o tombo dele, você pressiona o Enter e está finalizado. Tudo bem? Existem mais ainda efeitos que nós podemos aplicar sobre o texto, que seriam cores, seriam chanfraduras, mas isso também é por uma outra aula. Como eu disse, eu vou aos poucos. Conforme a gente vai desenvolvendo alguns trabalhos aqui, nós vamos atribuindo novas propriedades naquela questão. Tá certo? Então, basicamente, o que você precisa entender é como você deve criar um texto e quais são as suas propriedades básicas, que são essas que eu mostrei aqui na aula de hoje. Tá legal? Então, eu espero que você tenha entendido e gostado desta videoaula. Não esqueça de curtir, favoritar, também de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vou deixar aí na descrição também o link do meu outro canal, Dr. Control, para que você tenha acesso a tantas outras aulas, tantas outras matérias que eu dou lá. Dá uma visitada lá e já aproveita para se inscrever no canal, tudo bem? Então fica aí o meu forte abraço e até a próxima. Valeu!